CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Ai, Adriana, é uma delícia quando você vem aqui, sabia? A gente adora receber a Adriana Miller aqui no nosso estúdio, é sempre bom ouvir a Adriana. Tudo bem? Tudo ótimo, muito bom estar aqui com vocês também, é uma alegria e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Já falamos muita bobagem em relação à empatia, que tem a ver com pessoas mais sensíveis. A oração de São Francisco tem a ver com empatia, não tem? É tudo bobagem que a gente falou? Não, Mário, não é bobagem. Eu acho que tem muito a ver com o que o Adalberto disse, né? A empatia é essa habilidade que a gente desenvolve de tentar entender o que está acontecendo, não segundo a nossa perspectiva, mas segundo o olhar do outro, perspectiva do outro. Então, os sentimentos, os pensamentos, o ponto de vista do outro. Então, para a gente ter um sentimento legítimo de empatia, é importante a gente saber escutar, então ir para além do nosso preconceito, então a gente fazer perguntas que a pessoa possa explicar o contexto a partir do qual ela está entendendo que está vivendo aquela situação. A gente saber escutar, baixando os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, né? E buscando entender toda a perspectiva daquela pessoa. É um exercício, Mário, não vem fácil. Porque a primeira coisa que a gente... A primeira reação da gente é a gente colocar no outro a nossa própria percepção. Então, quando você fala de, eu senti pena, de verdade, se você para pensar, você está sentindo pena da sua história, né? Assim, se eu tivesse nesse lugar, eu me sentiria muito assim. E não é isso. A gente precisa entender o ponto de vista daquela pessoa, como é que ela está se sentindo. Eu vejo isso muito no consultório, sabe? As pessoas falando muito para os outros, né? O que eles precisam fazer. Não, mas isso é fácil. É fácil para a gente que está de fora. Quer ver? Parar de fumar é a coisa mais fácil que tem. É só parar de fumar, né? E não, eu acho que isso é uma falta de empatia. Talvez fique um bom exemplo prático. Nossa, o seu trabalho deve ser mergulhar na empatia, então, né? Porque ouvir a história dos outros e tentar entender o que faz os seus pacientes agirem daquela maneira? É exatamente isso. E eu acho que você usou a palavra-chave para empatia. É a gente entender que tem sempre uma história ali. As pessoas, elas têm histórias que nos convidam a entender por que elas estão sentindo e pensando e agindo daquela forma. Enquanto eu não entendo a história da pessoa, eu estou ancorada na minha história. Então, eu não estou entendendo a pessoa. É um exercício. No mundo em que nós somos mais exibicionistas por meio das redes sociais, nós somos menos empáticos ou não tem relação nenhuma? Tem muita relação. Eu, inclusive, pensei na sugestão da empatia, foi do Adalberto, e aí eu fiquei pensando que talvez fosse interessante a gente pensar na empatia, porque empatia é uma palavra realmente muito utilizada. Eu acho que o Johnny tem razão, né? Já está muito batida, as pessoas acham que entendem. Quer se manifestar, né? Johnny? Por que você tem ranço da palavra empatia, por favor? Eu tenho, porque às vezes as pessoas são hipócritas. Fingem que estão te ouvindo abertamente para entender o que está acontecendo e no fundo não passa de uma escuta que não é verdadeira, né? Aquela escutativa que às vezes a doutora Adriana fala aqui. Na internet a gente vê muito isso, aquele comentário da boca para fora. Cadê a empatia? É uma palavra que eu não via sendo usada há uns 3, 4 anos e que de repente na pandemia ela passou a fazer parte da nossa vida e o pessoal andou vulgarizando a palavra, né? Mas a empatia é importante. Sim. Sim, faz toda a diferença no mundo, né? Mas ela virou muito senso comum, assim, todo mundo acha que sabe o que é e acaba não vivenciando. Tem uma história que eu vi que eu achei tão bonita. Eu tenho um amigo, ele é cego, e ele foi convidado por um amigo dele para uma experiência gastronômica. Então foram os dois lá
para fazer essa experiência de comer coisas diferentes e tudo. E então, 2 amigos numa situação trivial do dia a dia. Na hora que eles chegaram lá, o amigo virou e falou: eu hoje vou comer vendado, porque eu quero entender como é que é a sua experiência diária. E colocou a venda nos olhos e ficaram 3 horas no restaurante. E ele realmente, esse rapaz, né, vivenciando o que é você não saber onde estão os talheres, se a pessoa está vindo, onde está teu copo, como é que você se serve de uma bebida, como que você chama o garçom, e muito barulho, o barulho ficava potencializado. Então, eu acho que esse é um exemplo de empatia, né? Quando as escolas promovem essas experiências dentro do contexto escolar, né? Andar de cadeira de rodas, né? Hoje o dia é a gente viver essa situação de empatia. Aí eu acho que a gente começa a entender do que se trata. Para de entender do jeito que o Johnny estava falando, de uma forma muito superficial. A gente tem que entender a vivência daquela pessoa. Agora, ter empatia não significa você ser tolerante com erros, com mau comportamento. Não, ele teve uma criação muito difícil na infância, então ele pode ser grosseiro comigo, porque ele nunca teve carinho, sabe? A gente pode entender, mas tem que aceitar? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o bonito do conceito da tolerância é que a gente tem que ser intolerante com a intolerância. Então, e com outras formas de desrespeito, né? Então, boa educação todo mundo precisa ter, né? E a gente vai tentar entender a perspectiva do outro. E não quer dizer que eu vou concordar. Eu só vou conseguir me posicionar de uma forma que não parte de mim, parte de eu ter entendido o outro. Agora eu entendo porque que isso é difícil para você e não para mim. Uhum. Agora eu entendo porque que você reage dessa forma. Agora eu entendo porque você não gosta de ter pet em casa, porque você teve essa experiência antes. Fico aqui pensando como é que teria sido comigo se eu tivesse tido uma experiência parecida com a tua. Continuo amando pet, tendo pet em casa, né? E entendendo que talvez você não vá me visitar porque eu tenho pet em casa. A gente encontra um ponto de equilíbrio que não é imposto pelo outro, né? Mas empatia então deixaria o mundo bem melhor, né? Nossa, faria toda a diferença, Mário. Eu acho que está fazendo falta mesmo. É um artigo que anda em falta. E aí, eu não sei como é que está... O Delbert mandou... Não, tem tempo. O Delbert mandou uma pergunta para você. Fala. Fala. Se preocupar demais com o outro não pode ser um autossacrifício? Pois é. A pergunta dele está clara, eu acho que está. Você já entendeu, né? Pergunta do Delbert. Obrigado, Delbert. Quem quiser fazer pergunta, o WhatsApp, Patrícia... 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Obrigado, Patrícia. A pergunta do Delbert. Se preocupar, essa empatia não pode gerar um autossacrifício também? Pois é, então, de novo, a postura é outra. A postura é de escuta e não da gente se apiedar, a gente se submeter à vontade do outro. A postura é só assim, não, pera lá, a gente entender que eu só vou entender o que o outro está falando se eu fizer algumas perguntas e prestar atenção nas respostas para ver o ponto de vista do outro. Senão eu não estou entendendo o que o outro está me falando, eu estou entendendo o que eu acho que eu estou entendendo. Então, não passa pela pena, pela piedade, pelo sacrifício, pela submissão, pela aceitação incondicional, não é nada disso. Inclusive, entra no que você falou, né? Eu posso não concordar e me posicionar contra, né? Ok, entendi que você tem uma lógica, não concordo com ela, né? Perfeito. Então, não é... Explica, mas não justifica às vezes.
A maioria das vezes, né? Perfeito. Você ia falar alguma coisa, eu interrompi com a pergunta do Delbert. Você olhou para o seu caderninho, inclusive, tem tempo? Você lembra o que você falou? Não lembro, Não mas lembra? eu Mas eu acho lembro de uma que questão tem que eu botei aqui importante do exibicionismo de hoje. Isso. Se a gente está se expondo tanto, nos faz pensar só em nós e não tem empatia nos outros. Isso. Esse é um outro ponto importante que tem a ver com essa empatia nas redes sociais, né? Eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção com isso. O mundo não se reduz ao que a gente pensa, ao que a gente acha, ao que a gente julga correto. E eu imagino que essas redes sociais que ficam tudo muito raso, muita informação, muito rápido, sem muita elaboração, só ativando o emocional das pessoas, tem trabalhado contra essa nossa capacidade de parar, pensar, ouvir o outro, refletir o quanto que o que isso gera em mim, de que forma isso se conecta com a minha história, né? Ou seja, a gente está falando de histórias, né, que estão sendo narradas, apresentadas. E como é que eu me posiciono com relação a isso? As redes sociais, com essa quantidade de informação, essa exigência das pessoas de ter uma resposta rápida, essa imposição de áudios quilométricos, né? Eu acho que tudo isso mostra que nos falta muita empatia. A gente precisa aprender a perguntar para o outro. Olha só, a dizer para o outro: não sei se eu entendi direito a sua mensagem. Você quer dizer isso ou você está pensando, ou você quis dizer outra coisa, essa outra coisa? Porque o que existe é quase um bate-pronto, né? Recebe uma mensagem e eu já respondo. Já mando um áudio com o meu posicionamento. E gera todos esses atritos que a gente sabe que acontecem nas redes. E eu né? percebo uma Tem a coisa ver nas com redes sociais empatia. também, gente, que é o seguinte, doutora Adriana, que é uma empatia, vai ao encontro muito do que o Johnny estava falando. É uma empatia que ela é disfarçada no objetivo de ganhar visibilidade. Tem muita gente que faz isso, assim, principalmente os influenciadores que a gente fala muito no mundo atual. Caça-like, né, Dalberto? O caça-likes. A pessoa, ela quer passar uma imagem de que ela está sendo empática, mas principalmente no ambiente virtual, aquela atitude que ela está tendo é com o objetivo de monetizar. Você É de tem que dar um caçar like. exemplo, Adalberto, que eu não entendi. Tá, eu vou dar um exemplo. Não precisa ser verdadeiro. Não, o exemplo é verdadeiro, não vou dar o nome, obviamente. Ah. Tem um influenciador digital. Todo mundo vai saber quem é. Fala, Adalberto. Tem um influenciador digital que ele gosta de fazer muitas postagens na rede social, principalmente no Instagram. Tô ajudando as pessoas que trabalham aqui na minha casa, por exemplo. E a gente sabe, as notícias dão conta de que ele tem um comportamento na vida real, na vida prática, que não é isso tudo. Mas quem quer ajudar não divulga assim. Exato. Aí é uma outra discussão Entendi. também. Ponto 1. Será que ele realmente está sendo empático com essas pessoas que trabalham com ele? Ou será que aquilo ali não é o objetivo de monetizar, ganhar um like em cima daquela atitude que ele está tentando mostrar para as outras pessoas o que ele está fazendo? Então, acho que o ambiente virtual, Adriana, eu percebo muito isso com alguns influenciadores digitais. Sim. É uma empatia que ela é disfarçada no sentido de querer monetizar, caçar likes. Isso. Sua pergunta já traz a resposta em si, Adalberto. Você é danado. Fala, E Adriana. o bonito nesse exemplo que o Adalberto está trazendo é a coisa de você querer mostrar uma ajuda, né? De novo, a palavra ajuda, ela denuncia tanto as intenções por trás da pessoa, porque quando a gente está ajudando, a gente não está se responsabilizando. Então, automaticamente, eu não estou entendendo o ponto de vista do outro, porque eu não estou na parceria junto. Um exemplo seria, uma pessoa que trabalha com ele não pode vir trabalhar porque está com algum problema, e ele entender isso e não criar um caso, não pedir atestado, não tirar, né, aquele dia, não vou pagar esse dia, a empatia, ela passa por outro caminho. E, via de regra, é um exercício tão natural das pessoas, depois que a gente começa a fazer isso, que a gente não necessariamente
demonstra, assim, monetiza ou divulga, porque é algo natural teu. Não é algo diferente que você faz que merece ser dito, ou mostrado, ou evidenciado. É algo do teu dia a dia, né? A gente não possa, sei lá, não sei, eu não vejo tanta rede social, sendo honesto. Olha, gente, eu vou agora lá numa loja e eu vou mostrar como é que eu sou honesto, eu vou pagar o preço daquele produto. A gente não vê isso, porque, sabe, as pessoas não precisam mostrar que são honestas. Exato, é um pré-requisito, né, para a gente viver em sociedade. Adriana, você explica tão bem as coisas. Eu vou deixar uma frase sua aqui para a semana que vem, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ajuda nos exime de responsabilidade. Gente, eu nunca parei para pensar. Adriana, você abre minha cabeça. Quer dizer, se eu estou ajudando, já ajudei, agora estou imaginando que é isso. Fala disso na semana que vem ou você quer falar? Não, falo, e eu acho que tem a ver com empatia, né? A empatia não é uma ajuda. A empatia é uma postura. Na hora que eu tento entender a história do outro, e porque eu entendo, eu consigo me posicionar, não com preconceito, julgamento, crítica, sermão, ou ideias fabulosas para a vida do outro. Eu entendo e eu me posiciono. Né? Como é que eu vou estar nesse contexto? Vou estar do lado na parceria? Vou estar distante porque não são valores muito diferentes dos meus? Então, é um posicionamento, não necessariamente Eu ia chamar o repórter CBN e ia liberar a Adriana, mas o Johnny falou, pelo amor de Deus, eu quero falar mais com a Adriana. Então vai. Tá na hora do repórter, Murilo? Você tem mais uns 5 minutinhos, Adriano? Só para a gente chamar o repórter CBN? Claro. Vamos às notícias do Brasil e do mundo. A gente está tão certinho. A Adriana, ela traz uma serenidade. Ela organizou a bagunça. Deixa ela sair. Organiza, que beleza. Ela sai, cai o teto. Repórter CBN está chamando. Daqui a pouquinho o Johnny faz a pergunta dele e a gente libera a Adriana, que ela tem mais o que fazer. Já voltamos. Voltamos com o CBN Cotidiano, no nosso quadro CBN é Família, com a terapeuta familiar Adriana Miller e psicóloga. Adriana é psicóloga e também terapeuta familiar. A Adriana deu uma aula pra gente sensacional sobre empatia. Foi ótimo ouvir tudo que ela falou. Caso você não tenha ouvido e queira ouvir, você pode entrar no... Eu ia falar G1. Lá no cbnvitoria.com.br ou aproveitar também, gente, estamos no YouTube, Mari. Vamos conseguir acompanhar a Adriana. youtube.com.br, você clica lá, digita A Gazeta ES, tem um ícone, Adriana, azul, é um G. Aí você clica sobre ele e aparece CBN Cotidiano, 23/10. Você vai ver a doutora Adriana com a gente no estúdio. Isso aí. E no CBN Vitória fica guardado o comentário. Então você entra lá, cbnvitoria.com.br, vai em comentaristas, tem a foto da Adriana, você clica em cima e pode achar o comentário de todas as semanas. Hoje foi empatia. Eu já ia liberar a Adriana, mas o Johnny falou, eu preciso falar. Então fala, Johnny. Porque a gente está falando de empatia, é bom dar uns exemplos, né? Sim. E tem um exemplo muito legal lá da Serra, o Jéder Moraes mandou para cá, falando sobre o Pedal Inclusão, que é um projeto que já é feito lá há muito tempo, no final de semana, e auxilia pessoas que não enxergam, né? Os deficientes visuais, quem tem algum tipo de deficiência física também e tem vontade de andar de bicicleta. Então, os videntes vão pilotando a bicicleta e o cego vai junto, pedalando, sentindo aquele ventinho na cara. E são pessoas que pedalam no dia a dia, têm a rotina de trabalho e dedicam esse tempo lá no final de semana, batem um papo, criam uma amizade e são todos voluntários, ele está falando aqui. E esse projeto também teve essa experiência que a doutora Adriana trouxe para a gente. Quem enxerga colocou uma venda e andou ali como um passageiro para ter a mesma sensação que o cego. Que é se colocar no lugar, né, doutora Adriana? Exatamente, que lindo esse exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo de como a empatia funciona e gera frutos, tá vendo? Não é uma coisa de sacrifício, não é uma coisa pesada. A empatia traz leveza para os relacionamentos e para as nossas ações. Ficam ações coerentes com os nossos valores e são recebidas pelo outro como um respeito à história que foi contada. E aí é tudo de bom, né? Honrar valor, respeitar a história do outro, não sair impondo a nossa visão e a nossa versão de mundo, de verdade, né?
Eu acho que isso faria muita diferença no nosso Não mundo. é uma aceitação total que você não concorda, não é isso. É só entender por que o outro pensa dessa forma, ou tentar entender. Isso Exato. pode gerar solidariedade, voluntariado, ajuda com responsabilidade e por aí vai, né? Exato. Gostei da Ah, correção tá na vendo? hora. Mas Muito eu quero bom. que semana que vem você explique esse negócio, que ajuda, muitas vezes, quem diz eu ajudo o outro está se eximindo de uma responsabilidade. Gostei disso, quero aprender mais sobre isso. E tem muita gente que faz isso, tá? Sim, Ele tá embutido no... Isso, mas você sentiu que ele está querendo. Não. eu- Não, é porque você pediu pra eu dar exemplos, eu não tô revelando. Mas acontece muito disso. Das pessoas também querer, em época de rede social e de holofotes virtuais, a pessoa querer que está dizendo que estou ajudando pra ganhar algo em troca. Eis que de súbito adentra nosso estúdio, nosso consultor para assuntos intelectuais. Ele estava sumido, mas ele voltou. É porque eu avisei que a Adriana estava aqui. Olha Ah, aí, ele veio pra recepcionar a Adriana Miller. Então, Também, tá acabando o também. quadro. Obrigado, Carlos Alberto. Eu ia falar de empatia. Poxa vida, Não, eu ia fala, falar de Carlos Alberto, empatia. você é muito bem-vindo. Eu gosto dessa palavra empatia, gosto também da palavra elegância. Não é elegância no se vestir, não, gente. É na forma de tratar as pessoas, de ser gentil. Acho que as duas podem andar juntos, sabe? Formam um elo, é um elo invisível, mas que humaniza a gente. É isso. Mas ele veio com tudo. bonito. Porque Carlos Alberto, não. Você viu, Adriano, o que você faz? Você podia ter empatia bom ver comigo, você. Carlos Alberto. Mas eu senti Essa saudade. camisa é estranha, tá boa. Não, você tá bem, eu Tá gostei É do porque a jeans. minha tá tudo... foto no site da CBN é pavorosa. A Adalberto falou que eu estou horrível. Eu tô com o cabelo encebado assim na cabeça, a foto é horrível. E uma camisa que Você tá podia usar uma valorizando. foto minha aqui agora para trocar. A gente pode fazer. Tá com preguiça. É que ele é fotógrafo, mas ele não vai fazer. Olha Tá só, com mas preguiça. Adalberto não é pra seguir muito isso, não, porque Pô, o Dione, por um dia quê? ele falou que o Dione tava largado. Não, mas Sim, eu mas tô aqui horroroso estava nessa largado. Jogou aí pra todo mundo Não. no ventilador. Não tô falando de empatia, tô falando de sinceridade. Ele tava largado Tá mesmo, certo. entendeu? Aí não é empatia, é E sinceridade. minha foto no site? A sua foto não está ruim, mas não está te valorizando, Você- porque essa foto que está no site, ela tá te apagando. Ela não está te Você se valorizando. colocou no meu lugar pra saber por que eu vim com aquela camisa aquele dia? Não. Faltou empatia. Gente, deixa eu liberar. Além a da Adriana, que agora- sinceridade. a sinceridade ela vai mais bem embrulhada se ela tem uma empatia, Empatia. ali, né? Adriana, a gente adora ouvir você na Rádio CBN. É sempre maravilhoso ouvir a Adriana Miller às quintas-feiras aqui na CBN. Obrigado de coração. Obrigada a vocês todos pelas contribuições, pelo bate-papo gostoso. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um E a grande Adriana, abraço. que foi nossa aniversariante no último dia 14, tá? Ah, Então, fazer a parabéns. lembrança também que foi aniversário de Adriana no último dia 14. A Adriana, uma libriana, assim, que é uma exceção à regra. Eu gosto de receber mensagem. Adriana, parabéns. Você sabe que Muito a Adalberto tem ranço com o obrigada. signo de Libra. Pois Mas é. ele falou que você é a exceção que confirma a regra. E ele vai fazer aniversário amanhã, então, Amanhã. É, pessoal, tá tudo podem feliz. mandar mensagens pro Adalberto que ele adora. Boa Intervalo. tarde para todo mundo.